Oi, oi, oi! Mais um sábado, mais um programa para você. E hoje, duas pessoas especiais aqui comigo para tirar todas as dúvidas que vocês me mandam sobre burocracia para abrir uma empresa. Eu sou a Ari e o programa de hoje, como sempre, é comigo. Agora é a vez delas. E o tema do programa de hoje, burocracias para abrir uma empresa, como não ter dor de cabeça. E eu trouxe dois especialistas no assunto, Fabrício e Aline. Obrigada, viu? Pelo convite, pela presença de vocês. Eu recebo muitas perguntas sobre isso. Falei, opa, pera lá. Agora vamos, delegar aí as funções para quem é de direito. Fabrício e Aline são os meus contadores. As pessoas pela qual eu escolhi, de minha confiança, para me auxiliar, para auxiliar a minha empresa nesse processo. Contem aí, pra gente, como que vocês chegaram, decidiram da noite pro dia, serei um contador? Oi, Ari, a gente está extremamente honrado pelo convite. Muito obrigada pelo espaço, pela sua confiança em especial. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, o Fabrício fala da dele, que a dele é mais extensa. Eu trabalhei como CLT até 2019, inclusive o meu último emprego foi numa outra contabilidade, no mesmo departamento pessoal. Trabalhei uns 5 anos lá. E eu saí de lá por um projeto pessoal, não foi necessariamente para trabalhar com o Fabrício, mas eu estava disponível, ele precisava de alguém da minha área lá com ele, e foi aí que eu fui para o escritório. Eu tô lá com ele uns 3 anos, 3 anos mais ou menos. Oi, Ari, agradeço a confiança que tem por nós. Minha história na contabilidade começou muito cedo. Aos 11 anos de idade, eu já estava trabalhando dentro de uma contabilidade. A minha família tem um escritório de contabilidade já há muitos anos. E costumo dizer que a contabilidade ela me achou. Não foi nem eu que a procurei. E em 2015, venho trabalhando na contabilidade da família, a vida toda, estudando, fazendo cursos, se aperfeiçoando. Em 2015, eu caso com a Aline. A gente casa e depois do casamento eu resolvo empreender. Uau! E montamos a nossa contabilidade. No começo foi muito difícil, eu sozinho. A Aline trabalhava em outra contabilidade, como ela disse. Detalhe, conheci a Aline não era do ramo. Não é. Depois que ela foi estudar para poder... Eu trabalho em CLT trabalhei de CLT de 2017 até 2019, 2007 até 2019, mas eu entrei na faculdade, o ano que a gente casou eu estava terminando a faculdade. Eu entrei em 2014 na faculdade, eu fui cursar Administração de Recursos Humanos, e aí foi que eu tive a oportunidade nessa contabilidade anterior. E foi que eu aprendi na prática todo o processo de departamento pessoal. E aí eu precisei sair por um projeto pessoal, não dava mais para ficar. E aí o Fabrício falou, olha, agora eu preciso de alguém lá como você, com o seu conhecimento, com a sua formação, pra gente poder tocar juntos. E eu fui pra lá. É importante falar, Ari, porque todo negócio começa lento, É devagar, nem sempre é o esperado, tem muitas pessoas hoje que pensam em empreender e acham assim, eu vou abrir a porta hoje e amanhã eu tô bem. E não é assim, Não é assim. E eu passei por bons e maus momentos. Como todo empreendedor. Como todo. E graças a Deus, a confiança de todos, bastante contato, e foi crescendo. A Lins Assessoria, ela foi crescendo,
até o momento que eu precisei trazer a Aline para perto. A gente está num constante, né, uma constante evolução, na verdade. A gente continua crescendo e quer crescer cada vez mais, né, dentro do âmbito ali que a gente conseguir, essa a intenção. Exatamente. A gente está junto nesse projeto de vida profissional para isso. E eu costumo dizer muito, né, que eu tô muito bem assessorada. Bom, ficamos muito honrados. Muito bem assessorada. E aí tem uma outra curiosidade, né? Nós somos amigas há... Nossa! Você vai forçar minha memória agora. Eu acredito aí que faz uns 20 anos, né? Por aí. Uns 20 anos de amizade. Então, quando eu abri a empresa, eu falei, puxa, a gente precisa de uma assessoria contábil que seja da nossa confiança, que seja pessoas que nos transmitam confiança. Sim. E de repente eu encontro vocês dois, a Aline já no ramo. A Aline é uma ótima profissional, não canso de receber elogios, né, de todos os clientes, né, porque eu tenho mais contato com os clientes, então os elogios acabam chegando a mim. No começo, quando você entrou em contato, eu vou te contar um segredo aí. Desesperada. A Aline ficou nervosa. Assim como você chegou hoje e falou, acredito que a Aline já está nervosa, pelo que eu conheço, pelo pouco. Porque ela se preocupava em como atender uma pessoa que ela já tinha um contato, né, um conhecimento de anos. Sim. A preocupação de atender bem, a preocupação de fazer o certo, fazer o correto. Superar as expectativas, né? São muitas expectativas que são depositadas na gente. E pra mim não tem coisa assim, não tem nada que pague a satisfação, né? O que você acabou de falar. Então pra mim tá muito bem pago. Eu deito pra dormir tranquila, sabendo que eu tô me propondo a fazer uma coisa e tô fazendo certo, da forma correta. A intenção é sempre quando eu tô lá no meu momento de intimidade com Deus, eu falo que eu quero, com o meu trabalho, ajudar as pessoas, nunca atrapalhar, né? Sempre ser um instrumento que agregue. Eu sei que uma empresa na vida de uma pessoa é uma vida, né? Um sonho, igual o seu, né? É muito grandioso e as pessoas confiarem isso pra gente, nossa, né? Pra mim é surreal. E o gratificante é vê-los chegar aonde desejaram, né? E onde vocês também nos impulsionaram. Sim. Eu não canso de agradecer. É só gratidão minha vida toda. O momento que a gente vem passando hoje, né? A nossa família. Mas é maravilhoso ver vocês chegar no ápice do sonho de vocês, sabe? De vocês ter aquela expectativa, eu quero chegar lá em cima. E a gente de longe está acompanhando e está fazendo parte desse crescimento de vocês. E desejando. Eu lembro de cada palavra. Sim. Eu lembro de tudo. Eu lembro o Fabrício, ele falava com a gente assim, comigo e com o Gleison. Eu falei, Fabrício, e esse monte de taxa, esse monte de imposto? Ele falava pra mim assim, Ari, eu desejo que você pague o maior imposto. Lógico. Eu lembro de intenção. Exatamente. Muitas pessoas se assustam, né? Muitas pessoas nós vamos chegar lá na frente para falar de taxação de impostos. Mas eu tô pagando X%. Eu queria que você pagasse mais. Eu queria que você pagasse mais. Eu tô pagando um valor alto, mas eu tô faturando um valor alto. Você tá chegando aonde você queria chegar. Exatamente. E você tá chegando lá, hein? Eu quero te ver ainda lá no final. Lá. Bora lá. E ó, eu preciso falar, enquanto você estava extremamente preocupada, que a Ari estava chegando como cliente, eu estava tranquila, porque eu estava colocando todas as minhas expectativas em alguém que eu confio. Que bom. Obrigado. Por isso, muito obrigada. Gente, eu preciso falar que empreender, vocês também hoje empreendem no Brasil. Então, é muito bacana saber que vocês também entendem o nosso lado, o lado do empreendedor, né? Empreender no Brasil não é fácil, nem um pouco, né? E aí surgem várias e várias perguntas. Eu recebi no decorrer da semana muitas perguntas relacionadas a esse tema, por isso que eu falei, opa, pera lá, o programa então será
relacionado a isso, porque tem muita gente querendo empreender. Eu estou aqui para fazer você sair do casulo mesmo, para você empreender. E as pessoas têm as dúvidas, as mesmas que eu tinha, as mesmas dúvidas que eu cheguei até vocês, né, para falar. E aí vocês, com toda a experiência no ramo, no caso, me deixaram mais tranquilas. E eu vou fazer, né, essa entrevista com vocês. Vamos lá. Olha, eles me mandaram assim: qual o primeiro passo para abrir um CNPJ? Devo procurar um contador ou eu posso fazer sozinho? Não, nunca. Sempre procurar um profissional da área, qualificado, para poder tirar suas dúvidas, explicar exatamente como funciona a abertura, como funciona para manter uma empresa, explicar, tipo, jurídico, impostos, para a pessoa já entrar sabendo o que realmente vai ter ao longo desse percurso dela. Então, tem que contratar, sim, um profissional. Um profissional. E aí, qual o valor para a abertura de um CNPJ? E que tipos de taxas e impostos eu irei pagar para essa abertura? Vamos lá, para a abertura, o custo hoje é de R$ 1.000 a R$ 1.500 para a abertura total de uma empresa, tá? Estamos falando de abertura, o nascimento da empresa, a certidão de nascimento da empresa, ela vem da junta comercial, o CNPJ, depois vem inscrição estadual, no caso do comércio, né? E a inscrição municipal. Então, o custo de todas essas taxas hoje varia de R$ 1.000 a R$ 1.500, dependendo do município. Dependendo do município. É muito importante, né? Que vocês falaram muito isso pra mim, né? Ari, tudo depende do município. Até no caso das franquias, né? Vocês falaram isso. Depende muito do município. De acordo com o negócio que eu quero abrir, dá para saber quais liberações, como alvará de funcionamento, de corpo de bombeiro e etc., que eu irei precisar? Sim, sim. Muito importante falar isso também. Todo comércio onde você vai ter um espaço físico, uma porta aberta, a gente costuma dizer isso daí, todos esses alvarás são obrigatórios, tá? Então, primeiramente, para poder abrir uma empresa, eu tenho que escolher o local. Alvará dos bombeiros de início, tá? Dependendo do seu negócio, alvará municipal e alvará da vigilância sanitária. Então, cada ramo de atividade, ele vai requerer um tipo de alvará específico. No caso do comércio em si, eu tendo a porta aberta, já inicio com o alvará dos bombeiros. Entendi. Então, independente aí do ramo que eu irei levar, algum alvará eu irei precisar. Sim, sim. Entendi. Bacana. E quais os passos, Fabrício, após a abertura de uma empresa que um contador faz e que ele pode ajudar? Quais são os passos ali que o contador pode nos ajudar? Vamos lá, o contador ele está de porta aberta para poder te atender no quê? Em toda a demanda contábil, fiscal, departamento pessoal, tá? O societário, eu abri a empresa, às vezes eu preciso alterar, parcelamento de dívidas. Na verdade, o contador é o seu parceiro do negócio. Ele está ali para te assessorar em tudo. Ele vai estar do seu lado, do início ao fim, segurando a sua mão. É exatamente isso. Tá vendo, gente, quão importante? Toda área tem o seu profissional correto. Sim. E a gente não pode burlar, a gente não pode pular essas etapas, sim, né? É muito importante, porque muitas vezes a gente vê aí o empreendedor perdido, sim, né? A gente vê muito isso. E a gente fala, mas peraí, quem tá te assessorando? Né? Quem é o teu assessor contábil? Quem é o teu assessor jurídico? Quem te auxilia na parte de funcionários, né? No departamento pessoal? E às vezes a pessoa ela foi com a cara e a coragem e não pensou, né, nesses itens que são extremamente importantes, né? Extremamente importante. Então é muito bom ter essa assessoria. Principalmente esses últimos 2 anos de pandemia que nós passamos, Ari. Muitas pessoas perderam seus empregos e tentaram empreender de uma forma
né? Caseira, vamos colocar assim, né? Sem ter uma assessoria, sem estar legalmente no seu negócio. E isso daí fez com que muitos abrissem os seus negócios, injetassem o pouco que tinham, tá? E perdeu novamente. Porque não tinha uma assessoria, não teve né, um planejamento para poder abrir o seu próprio negócio. Que é uma dica, né? Quando a gente foi abrir o negócio, as primeiras pessoas que nós pensamos foi no contador, foi na parte jurídica, porque nós temos inúmeras dúvidas, né? Vocês lembram que eu cheguei lá no escritório, falei, gente, eu tenho uma carta com 50 perguntas para vocês. Então, foi a primeira parte que a gente pensou. Que a gente pensou assim, para abrir a empresa, eu preciso estar bem assessorada. Sim. E eu preciso entender todos os processos. Exatamente. E quem vai poder me auxiliar é quem faz parte dali, são os profissionais da área. Isso é muito importante, viu, gente? Procurem, façam, né? Para quem trabalha aí com a parte de... em casa, né? Ainda tá com aquele... tudo sendo feito em casa, ok. Mas a partir do momento que resolveu abrir a porta, né, de um comércio, procurem um contador, vai ter funcionário, procure um departamento pessoal para que não tenha dores de cabeça futuras. Exatamente. Não é isso? É isso. E aí me fala uma coisa. Como inicia o processo de abertura de empresa? Seja ela matriz, filial, ou até mesmo franquia, que foi o primeiro passo que eu cheguei lá quando eu fui abrir a loja. Falei, Fabrício, já arruma aí que a gente vai abrir franquia. Nem abrimos a primeira loja, mas já vai me auxiliando. No seu caso em específico, o que mudou foi um CNAE, um código de atividade, né? Específico para franquia. Então, assim que você procurar um profissional qualificado, tirar suas dúvidas, ele vai te explicar quais são os documentos necessários. A gente vai dar entrada na junta comercial, vamos colher essa documentação, vai voltar para nós, você vai ter o seu CNPJ. A sua vida jurídica se inicia ali. Daí para frente, o contador ele vai te auxiliar. Vamos lá, vou abrir uma empresa, Fabrício, o que eu preciso? Além dos documentos necessários, eu vou precisar que você tenha um planejamento, já saiba o que você vai montar. O meu ramo de atividade é X, a gente vai procurar adequar o local, né, alvará, toda a burocracia que existe, tá? Não consegue abrir do dia para a noite, tá? Isso daí a gente vai levar aí uns 30 dias para poder deixar tudo nos conformes. E é isso. Basicamente é isso. O contador ele vai te auxiliar na parte fiscal, na parte contábil, né? Departamento pessoal, caso vocês tenham funcionário. Tem muitas pessoas que estão empreendendo na prestação de serviço. O prestador de serviço, né? Eu vou te perguntar sobre isso. Nós vamos chegar lá, então. A gente vai chegar sobre esses prestadores de serviço. Mas aí, assim, nós temos MEI, né? Os tipos de empresa. MEI, EIRELI, LTDA, isso? Isso, vamos lá. Aí nós estamos falando da natureza jurídica, né? Uhum. A natureza jurídica da empresa. Nós temos o MEI, a modalidade que o governo fez há pouco tempo aí. Explica um pouco de cada um. Vamos lá. O MEI. O MEI, o governo fez para os pequenos empreendedores, tá? Com um faturamento hoje, em 2022, faturamento de até R$130 mil ano, tá? Depois do MEI, o MEI pode ser aberto pelo Sebrae, pelo site, é muito simples, tá? Qualquer pessoa pode abrir, mas é bom também ter um especialista ao lado para poder assegurar os direitos e os deveres, tá? Depois vem a microempresa, a ME, tá? Faturamento da ME até 360 mil ano também. E vem a EPP, né? Empresa de pequeno porte. Faturamento da empresa de pequeno porte, faturamento pode chegar até a 4.800.000 ano. Diferencia também a ME para a EPP quantidade de funcionários. Então vamos lá. A minha ME, eu posso ter até 19 funcionários, 49 funcionários, tá? Não, 19 funcionários, ó, a gente confunde.
Na ME, 19 funcionários. E na EPP, até 49 funcionários. Então, tudo isso daí é um planejamento. Qual vai ser o meu ramo de atividade? Qual vai ser a minha natureza jurídica? Quantos funcionários eu vou ter lá na frente? Ah, mas eu abri uma ME e cresceu. Graças a Deus. Vamos reenquadrar na empresa de pequeno porte e assim por diante. Diferencia também impostos, tá? Tanto de uma empresa como para outra. MEI não paga assim imposto quando você é MEI? Paga. Paga? Tá? É um imposto único, assim como o Simples Nacional, só que o MEI ele paga uma taxa simbólica lá, que vai de R$ 54 a R$ 62 mensais. Ah, entendi. E o que fazer quando ultrapassar o limite da MEI? Vamos lá. Quando ultrapassa o limite da MEI, eu sempre indico para todo mundo não deixar ultrapassar, para a gente ficar acompanhando ali, né? Tá presente ali. Ultrapassou, nós temos que desenquadrar ela do MEI e transformar numa ME. Aí sim começam os custos de uma empresa, né? Ele vai ser taxado pela venda ou pela prestação de serviço, dependendo do seu ramo de atividade, e aí ele vai pagar imposto sobre o faturamento. É diferente do MEI, que ele tem até 130 mil ano para poder faturar, mas ele só paga aquela taxa única de R$ 52 a R$ 62 mensais. Entendi. Aí você já tinha dado gancho, aí eu vou te perguntar exatamente sobre esse regime de contratação, né? Hoje aqui no Brasil, o empreendedor, o empresário, ele pode ter um regime de contratação que não seja o CLT? Pode. O PJ, né, que seria o prestador de serviço, e tem também o estagiário. Só que assim, Ari, eu sempre costumo conversar com os nossos clientes e verificar a necessidade da empresa, né? Porque às vezes não está regido pela CLT, mas tem a sua lei própria. Então, todo o contrato de trabalho, ele pode não estar regido pela CLT, mas ele vai ter a lei própria dele que vai ditar as regras daquele contrato. Então, não é porque é CLT que eu posso fazer de qualquer jeito, entendeu? Tem a sua, igual o estágio, ele tem a lei própria do estágio, né? E é bem regulamentado. Então, se a gente não seguir o que está ali, a gente pode ser penalizado por isso. Então, tem a opção do PJ, do prestador de serviço, e tem o estagiário também, né? Mas aí é que a empresa tem que entender. Eu preciso de um funcionário para trabalhar 8 horas por dia, cumprindo 44 horas semanais. Eu não consigo ter um estagiário nessa condição. Então, é o que eu preciso, né, de acordo com o que a minha empresa tem necessidade, que eu vou verificar o tipo de contrato de trabalho que eu vou ter. Se é CLT, se um PJ vai suprir a minha necessidade, porque o PJ é muito assim, é tudo que está ali no contrato. Ele não tem a variação de horário, ele não tem aquela preocupação de cumprir horas, né, não tem a pessoalidade, porque se um funcionário não vai trabalhar, ele tem que justificar. Se ele não justifica, você tem o direito de descontar o dia dele. O PJ ele pode simplesmente remanejar. Olha, não vou conseguir, né, cumprir hoje a minha agenda com você, tal dia eu vou. Você não pode descontar nada, né? Não tem a onerosidade que fala, né? Você não tem os descontos referentes aos impostos. Então, é a questão primeiro da necessidade da empresa, ver o que ela precisa para ver no que tipo de contrato que se enquadra. Mas que tem a possibilidade, tem sim. Só não pode querer confundir, né? Vou contratar um estagiário para não ter que pagar imposto, mas você precisa dele 8 horas por dia, não pode. Entendi. Quais são as taxas que cada tipo de empresa paga ao governo? Vamos lá. Hoje a empresa está sujeita a... Tudo depende do ramo de atividade, tá? Mas vamos lá, vamos colocar lá. ICMS, IPI, CONFINS, Contribuição Social e ISS. Vamos falar um pouco do Simples Nacional, só para você entender. O Simples Nacional hoje, as empresas que estão dentro do Simples Nacional, com faturamento anual de até 4.800.000 ano, elas têm um imposto único. Então, é uma DAS, né? E aonde lá o imposto ele é governamental, municipal e estadual. Então, você paga uma guia única. Se a gente for falar amanhã ou depois de outras
outros regimes tributários, aí você vai ver que você vai ter muito mais guias para poder pagar mensais do que a do Simples Nacional. E é isso. E são impostos, né? Impostos que a gente já paga em tanta coisa, né? Se você for comprar uma geladeira ali hoje, você vai pagar todos esses impostos. Todos esses impostos, né? O empreendedor, ele não sai ileso a isso também. Não, na verdade eu vou comprar para revender. Eu paguei o imposto e vou vender, meu consumidor final lá também está pagando imposto, então é uma cadeia, né? Exatamente. Por onde aquele produto passa, ele deixa a sua marca e o seu imposto é pago ali, né? Ô Aline, me fala uma coisa. Agora a gente vai falar sobre funcionário, né? Aquela frase que a empresa sempre paga o dobro para o funcionário. Se eu ofereço um salário de 2.000 para o meu funcionário, eu também terei de taxas, de impostos mais 2.000. É correto, porque a maioria das pessoas que resolvem empreender, abrir empresas no Brasil, tem essas dúvidas. Quando eu registro um funcionário, eu terei o dobro de despesas? Pode chegar sim ao dobro, mas não necessariamente destinada ao governo, né? Vamos falar de uma empresa classificada na tributação Simples Nacional. Você tem um funcionário registrado lá com um salário de R$ 1.500, você vai recolher mensalmente para ele 8% sobre a remuneração dele, que é destinado ao Fundo de Garantia, ao FGTS. O INSS, a Previdência Social, que eu vejo que é uma coisa que muito empregador confunde, não é o empregador que paga, não sai do bolso da empresa, é descontado do funcionário e o empregador tem só a responsabilidade de repassar a Previdência Social, né? Não sai do bolso dele. E aí, quando eu digo que pode chegar a esse valor, é por conta da questão dos benefícios, né? Então, a gente tem os benefícios estipulados por lei e tem os benefícios estipulados por convenção coletiva de trabalho, que são eles: vale refeição, vale alimentação, uma assistência médica, uma assistência odontológica, um seguro de vida. E não é padrão, não é igual para todo mundo. Isso vai depender do seu sindicato, né? Então, cada convenção dita uma regra, um benefício. Algumas convenções não têm nenhum benefício que não seja aqueles já estipulados por lei, que, né, é o Vale Transporte. Então, pode chegar a dobrar, pode chegar até triplicar, dependendo do que a sua convenção, né, o seu sindicato dita ali como benefício obrigatório para ser pago aos funcionários, mas não é uma via de regra, não é igual para todo mundo. E não é destinado tudo que eu pago para o funcionário tem que pagar para o governo também? Não. Você vai pagar muito mais para o funcionário, né, diretamente do que para o governo. Tem os encargos, né, e aí tem a questão de as verbas anuais, né, 13º, férias remuneradas mais 1/3. Então, você vai ter o recolhimento do FGTS sobre aquilo. Mas não que necessariamente, se eu pago 1.500 para o funcionário, eu tenho que fazer uma conta de 1.500 de imposto. Não necessariamente. E aí vai depender da quantidade de funcionários que você tem, vai depender da classificação tributária da sua empresa. Se é uma empresa do Simples Nacional, ela não tem a parte dela na Previdência, mas se é uma empresa que não está enquadrada no Simples, ela tem a parte patronal, que é 20% sobre a remuneração do funcionário. Então muda, não é uma regra geral, não é igual para todo mundo. Por isso que é sempre importante você buscar, né, saber. Porque, é porque eu tenho o meu amigo ali que tem um restaurante, eu vou abrir um restaurante também, eu vou pagar o mesmo salário que ele paga, eu vou pagar o mesmo benefício que ele paga, e às vezes só o fato de estar em cidades diferentes, a convenção muda, ela dita regras diferentes. Então, por isso que é bom frisar, é importante buscar informação, né, estar bem orientado nesse sentido, para não ter problema. Que foi o que você me indicou, né? Eu falei, Aline, me explica quanto que eu vou pagar, e você falou: espera sair a convenção, né? Vamos ver. E não são vocês que escolhem, né, qual sindicato a empresa, né, vai se enquadrar ali, né? Quando chega uma empresa nova lá para nós, né, quando é o Fabrício que faz a abertura, eu falo para ele: olha, me passa o CNPJ o quanto antes você conseguir. E quando já vem, né, eu pego, a primeira coisa que eu faço para verificar o enquadramento sindical. É feito um enquadramento sindical e esse enquadramento a gente preenche lá um formulário e ele que dá pra gente a resposta de qual é a sugestão do seu sindicato, da sua classe, né?
E aí a gente vai buscar a convenção coletiva de trabalho, entender, ler, ver as cláusulas, o que realmente é obrigatório, o que não é. E tem sempre a questão, tem na lei, mas tem na convenção. O que a gente tem que seguir? A gente tem sempre que seguir na relação de trabalho o que é mais benéfico para o funcionário. Tá? Então, se na lei está dizendo que é R$2, se na convenção fala que é R$2,50, você tem que pagar R$2,50. Ela é soberana, né? Ela é a convenção. A convenção é soberana. Entendi. Bom saber disso aí. Quando ela beneficia o funcionário, E questão de impostos, Ari, pro governo, é o que você paga no Simples Nacional. A DAS, que hoje inicia com 4% no comércio e pode chegar a 19%. Do seu faturamento. Que é o sonho de todo empreendedor. Exatamente. Ou ser desenquadrada, né, do Simples Nacional e se tornar uma empresa aí do lucro presumido ou do lucro real aí, aonde seu faturamento vai, né, sair da casa dos 4.800.000 ano. Ó, a benção, né? Isso aí é muito bom, né, falar, porque às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, já parou pra pensar eu pagando 19% pro imposto? Uau, como eu queria isso. Você não tá faturando. Como eu queria isso, né? Foi aquilo que vocês me desejaram, né? Sim, desejamos. Quero que você pague aí, ó, a maior taxa aí, né? E vai chegar ainda. Opa, eu espero, tô trabalhando pra isso. E aí eu vou perguntar de novo. E qual é a vantagem, no caso a vantagem, de ter um funcionário PJ? Então, é a necessidade da empresa. Se você acha que um prestador de serviço, um funcionário PJ vai suprir a sua necessidade, você vai conseguir trabalhar ali dentro das regras daquele contrato, você não vai ter preocupação com férias remuneradas, 13º salário, recolhimento de FGTS mensal, né, porque é mensal. É isso, você vai estar isento disso, né, porque você vai pagar aquele valor que foi fixado ali no contrato pela prestação de serviço, né, as pessoas veem isso como uma vantagem. Não vou ter que pagar FGTS todo mês, então pra mim já tá bom já. Mas é aquela coisa, às vezes você vai se isentar disso, mas a pessoa, quem vai estar ali prestando o serviço, por exemplo, um prestador de serviço, ele não pode ter subordinação. Você não pode ficar falando pra ele o que ele tem que fazer ou não, né? Ele não pode. Então, se você precisa estar delegando o tempo todo para aquele funcionário, aquela pessoa que está ali, sempre está explicando, falando, olha, não, faz isso agora, já descaracteriza o PJ, entendeu? E isso pode te trazer problemas. Assim como a questão de horário também, né? Sim, não tem horário, né? Tem essa flexibilidade. O funcionário CLT, ele tem lá as 8 horas trabalhadas por dia, as 44 horas semanais, 220 mensais. E o prestador de serviço, ele não tem isso. Ele pode simplesmente remanejar. Olha, não vou conseguir te atender hoje, eu vou tal dia. Entendeu? Então, é um pouco frouxo e tem gente que vê vantagem nisso, né? Para o empregador, eu sempre indico ele verificar a necessidade dele, porque às vezes ele vai se isentar de um cargo aqui, mas aquele não vai atender ele, né? Então, a vantagem que é vista é essa, pagamento de recolhimento de encargos, né? No caso o FGTS. Que está isento, né? Que fica isento, e pagamento das verbas anuais, né? 13º, férias remuneradas acrescidas de 1/3, é isso. Entendi. E quais os cuidados que eu tenho que ter na hora de contratar um funcionário? Eu costumo dizer que tudo começa na seleção ali do currículo, né? Você precisa fazer um filtro, né? Tem que ter a seleção, porque às vezes o que acontece? Eu tô precisando de alguém para trabalhar, tem um amigo ali que precisa trabalhar. Vem tal dia, ele já começa a trabalhar, já começa a fazer. Você não teve tempo de entender se aquele funcionário tá preparado, né? Para o que a empresa espera dele. Então, eu costumo dizer, começa uma boa seleção, uma boa triagem de currículo, já quebra bastante, já tira bastante, né, já te livra de muita coisa, né? Então, ver se o funcionário está adequado com a cultura da empresa, com o que a empresa espera dele, né? Deixar tudo muito transparente. Olha, o seu salário é esse, os seus benefícios são esses, eu preciso que você trabalhe de tal hora a tal hora. Ter um contrato de trabalho transparente te livra de muitos problemas. Então,
né, tá alinhado com a questão da segurança, da saúde do trabalho. Sempre que você for contratar um funcionário, encaminhar ele para fazer exame médico admissional para ver se ele está apto àquela função. Então são coisas assim que, mas precisa disso. São coisas que te livram de muita dor de cabeça e que faz você ter assim uma boa contratação, né? São filtros que faz você selecionar a pessoa certa para o que você precisa para sua empresa e te livra de problemas futuros. Porque muitas vezes até fazendo esse filtro, a gente ainda acontece, né? É por isso que eu falo. Alguns imprevistos aí no meio do caminho, né? Acontece. Uma boa contratação, né? Seguir esse passo a passo. É isso. E como é bom ter vocês, né? Porque vocês me auxiliaram desde o começo. A Ari faz o filtro, tem uma boa contratação, para você ter uma boa contratação. Isso é muito importante, isso esclarece muitas pessoas, né? Porque um dos maiores medos, eu acredito, que quando a gente tem de empreender e contratar funcionários, é isso, são as taxas que a gente vai pagar. Se o funcionário, se eu tiver que demitir o funcionário, vai, né, me trazer o impacto que isso traz para sua, né, para sua organização, para sua empresa. E é importante ter tudo ali. É importante você sempre verificar se aquele candidato à vaga, se ele está assim, comprometido, né? Mesmo que ele não tenha as habilidades, se ele está comprometido pelo menos em desenvolver aquilo. Porque é que nem eu falo, às vezes você junta, falando a grosso modo, a fome com a vontade de comer, eu preciso de alguém urgente, aparece alguém do nada, e você põe a pessoa lá simplesmente para trabalhar, porque não teve tempo de fazer uma seleção, e depois tanto você, tanto o empregador quanto o funcionário, né, a pessoa candidata à vaga, ela vai ver que não era isso que eu queria, não era aqui que eu queria estar. E aí começa, né, tipo, eu não quero pedir as contas, aí a pessoa também não quer te mandar embora, mas você não queria trabalhar? Eu queria, mas não era aqui, não era. Então, esses filtros aí ajudam você a... É como você falou, não te isenta de todos os problemas. Se eu fizer isso certinho, então não vou ter nenhum problema. Não, porque as pessoas criam problemas, né? Essa é a verdade. Mas te faz ter um contrato de trabalho ali mais saudável, mais tranquilo. A má contratação, ela pode descapitalizar a empresa, né? Muito. Bastante. Porque é um custo alto para a empresa, né? Quando você tem que demitir um funcionário. Exatamente. Né? É um custo alto para a empresa, tudo isso. E tudo isso a gente precisa colocar ali na ponta do papel. O que você fala, tipo assim, vamos tentar... É aquele famoso ditado, prevenir é melhor do que remediar, né? Então, vamos começar a fazer tudo certinho ali, nos prevenir, né? Para que a gente não tenha aí problemas, digamos assim, futuros. Custo você vai ter, mas o custo do reparo vai ser sempre, né, da antecipação vai ser sempre menor do que o do reparo. Então, é bom pensar sempre nisso, assim, né? Sempre ter os pés no chão. Ter sempre os pés no chão, que é o que a gente sempre falou, né? Desde o começo. Ter sempre os pés no chão. Eu também, você sabe disso, né? Vocês sabem disso, né? Que eu já tive demissão de funcionários, né? E a gente precisa estar muito bem preparado para isso, né? Muitas vezes as pessoas colocam aí só o sonho. E para se abrir uma empresa não pode ir só pelo sonho, né? Não pode ir só pelo sonho. Tem planejamento, né? Tem um planejamento, tem que ser bem racional com as coisas, porque não é fácil. Em todos os aspectos, né? Em todos os ramos. Não é fácil ter uma empresa, não é fácil empreender no Brasil. Então, quanto melhor a gente se preparar, se planejar, né, para isso, mais fácil a gente vai lidar, né, com todas as situações adversas, né, que venham a acontecer. Então, é muito importante ter esse planejamento. Quando eu abri aqui, eu sempre abro uma caixinha de pergunta. Gente, eu recebi tanta dúvida sobre isso. Eu quero muito abrir o meu negócio, mas eu não sei por onde começar na parte contábil, na parte jurídica, o que eu tenho que fazer. Eu falei, gente, sempre tem que procurar o contador. É ele que vai nos passar essa confiança. É eles que vão falar assim, olha, dá certo. E quando a gente encontra profissionais como vocês, competentes,
torna mais leve assim um pouco o fardo. Você fala, puxa, eu tô muito bem assessorada para isso, né? O pessoal me assessora muito bem, me mostra quais são os próximos passos que eu devo tomar, o que eu preciso fazer quando eu for contratar um funcionário, taxas, tudo que a gente falou isso. É muito bom, isso só se tem com um contador. Sim. Porque tem pessoas que acham que vai achar tudo isso na internet, assim. Algumas coisas até se acham, né? Acha, hoje tem mas tudo, né? tem coisa que é muito de interpretação. Você vai ler, você vai entender de um jeito. Eu vou ler, eu vou entender de outro jeito. E aí o Fabrício vai ler. Então, assim, muito cuidado com esse negócio de... porque esses dias eu tive uma situação parecida. Eu coloquei lá no Google e disse que sim. Eu falei, não, mas não é só... Sim, né? Mas existem outras coisas que envolvem, os porquês, né? Os porquês, e que é importante a gente saber, né? Então... tem que ter muito cuidado, gente. Uma empresa não é brincadeira, né? Se não der certo, simplesmente eu vou lá e fecho. Não é assim, não né? É assim. Você vai criar uma história ali, um histórico, né? Então, precisa ter bastante cuidado. Tem custo para abrir, tem custo para fechar também, né? Para manter. Tem custo para tudo, né? Para tudo. E aí, se você resolve fechar uma empresa da noite pro dia, e os seus funcionários, né? E os custos que você tem com ele? Como que vai ficar? Então tem que pensar, tem que planejar muito bem, né, Fabrício? Exatamente. Isso daí eu acho que é a pior parte nossa, é atender o cliente que quer fechar a empresa. Porque a gente acompanhou todo aquele sonho, aquela vontade dele e bateu, não foi. Isso daí eu acho que é onde a gente fica mais... onde a gente se entristece mesmo, né? Ver o sonho acabar ali daquela pessoa. No início da pandemia, teve um dia que eu fiquei muito triste, assim, muito arrasada, porque eu recebi a solicitação de 20 demissões para fazer num dia só. Dia só. Eu fiquei sem condições, assim, eu começava a fazer e não, sabe, parece que eu não queria fazer, mas eu tenho que fazer, porque é muito triste você ver aquilo ali, né, esvaindo, assim, você sabe o quanto é difícil para manter aquilo, para poder ir. Enfim, foi um cliente só, né, Lili? Foi. Um cliente só que demitiu 20. Graças a Deus, a maioria conseguiu se manter, né? De um jeito assim, foi rebolando ali, mas eu fiquei muito impactada quando olha, eu preciso que demita todos os funcionários. Eu fazia assim, sabe? Meu coração doía, porque é muita coisa que está envolvida ali, né? Não é só a questão... né, financeira, enfim. E você acaba criando um vínculo, né? Cria-se um vínculo, né? Porque mesmo a gente sendo amigas, às vezes a gente se fala durante a semana só relacionada a trabalho, né? Então cria-se um vínculo sobre a empresa. Aline, eu preciso de uma ajuda assim. O que você me indica? O que você me auxilia? Aline, precisa até falar que até quando eu vou contratar mais funcionários, eu sempre peço, né? Aline, estou pensando em contratar uma pessoa para isso. O que você me indica? Quais são os passos? Então, acaba se criando um vínculo, né, com o empregador, com a empresa, né, no caso de vocês com a empresa, cria-se um vínculo. Então, quando você vê tudo isso, porque na pandemia muitas empresas, infelizmente, foi né? uma realidade, né? Para alguns ainda é uma realidade, muitos ainda não conseguiram se recuperar, né? Estão aí lutando para poder, né? Mas foi bem difícil, a gente não estava preparado para esse momento, né? Todo mundo foi pego de surpresa, então foi bem difícil. Na medida do possível ainda está, né? Ainda está. No Brasil não se recuperou ainda 100%. Estamos na luta aí. Vai levar um tempo para isso, né? Para a gente se reerguer. Exatamente. Vai levar um tempo. Mas é bom focar também, Ari. Falando desse assunto, a questão do planejamento. Você planejou, você se informou, se inteirou, procurou um profissional da área. E mesmo na pandemia, onde muitas portas estavam se fechando ou diminuindo o seu quadro de funcionário, de produção, você se manteve e numa crescente, né? Foi. Importante falar isso daí também, porque não é só empreender. É saber como empreender. Você procurou, você teve um planejamento, né, ajuda, buscou profissionais. Estou falando no modo geral, não estou falando só da parte
um contábil, você procurou arquiteta para poder desenhar a sua loja, para poder... Então, tudo isso daí faz com que o sucesso, né, chegue. É importante falar isso aí também, né? Eu planejei até o lockdown. No meu planejamento tinha o lockdown. Porque eu sabia... Os riscos, né? Você contou com os riscos, eu contei com todos os riscos. E um deles era o lockdown. Falei, eu posso a qualquer momento passar por ele. Então, preciso colocar ele aqui no meu planejamento. Exatamente. Se eu não tiver que passar por ele, ótimo. Mas se eu tiver que passar como tive, eu preciso estar estruturada e muito bem planejada. Então, no meu planejamento também tinha o lockdown. Por isso que quando chegou o lockdown, muitas pessoas falaram, e agora você vai ter que fechar as portas. E os meus funcionários, as minhas funcionárias falaram isso. Como que vai ser agora? Porque você vai ter que fechar. Eu falei, calma, tá tudo devidamente planejado. Eu esperava por isso, eu não queria, mas eu esperava por isso, eu me planejei para aquilo. Então foi por isso que vocês sabem, né, que a gente passou pelo lockdown e nós passamos, digamos assim, não posso falar tranquilos, mas nós passamos bem pelo lockdown, graças a Deus. E o seu planejamento? E o meu planejamento. Gente, às vezes quando eu recebo pessoas lá na loja, falam assim, quem que te assessora, né? A gente fala que a gente só indica quem a gente confia e com quem a gente teve experiências boas, né? Quem a gente não teve experiências boas, a gente não indica, a gente não fala, a gente não recomenda. E vocês é aquela minha confiança de olhos fechados. Ali tá aí, ó. Fabrício tá aí. Tá aí, ó. Me manda tudo. Que honra, que isso aí. Isso é muito, muito, muito bom pra gente. Poder contar com profissionais como vocês, competentes, esforçados, que entendem o quão é difícil empreender no Brasil, que passam, né, pelo mesmo, porque também são empreendedores, né, passam pelas mesmas dores, né, que nós passamos, e é muito bom, e eu indico, assim, de olhos fechados. Que bom. Como a minha empresa agradece por ter vocês. Nós que agradecemos a confiança. Até as minhas funcionárias falam muito de você. Nossa, Aline, tão meiga. Eu falei, tá vendo como que é? Eu falei, eu sei, eu conheço. Eu filtro bastante os elogios que ela recebe também, porque senão... Ai, meu Deus, olha isso, Aline. Não, mas eu assim, eu não trabalho para receber elogios, não, mas essa sensação de dever cumprido, eu não vou negar que é muito boa, é muito boa. É a minha preocupação. Eu entro em choque se eu tiver diante de mim um problema que eu não consigo resolver, não consigo dar solução para o meu cliente, aquilo ali me deixa fora de mim. Então, eu não aceito isso, sabe? Eu não aceito não conseguir resolver um problema que o meu cliente traz para mim, sabe? Então... Até porque nós estamos ali para isso, Para né? isso, Então, eu não aceito. Então, mesmo que eu me perca ali, eu vou me procurar, eu vou me achar para poder dar a solução. E é isso, eu fico muito contente mesmo. E você falar isso, me veio algo na cabeça, né? Pra você ver, aí a gente volta de novo é sempre bom ter a assessoria certa ali. As meninas tiveram que trocar, né? Trocou na cidade de Carapicuíba, né? O bilhete. Sim, tá havendo uma troca. Tá vendo, né, a troca? Ainda tá acontecendo, Eu posso falar que eu não entendi muito bem isso aí, porque elas estão lidando, né? Você tá fazendo esse trâmite todo aí. Mas é muito bom, porque imagina se eu tivesse que parar para fazer tudo aquilo que você estava fazendo. Liga para entender como que será, se terá um novo cartão, se o valor, né, se mudará o valor. Então é muito bom ter essa parte, que aí você... A gente não sabe tudo, não tem como saber tudo, a área assim de cor, né? Tem coisa que realmente você vai me perguntar e vai ser novo para mim também, não a só para você. A legislação em si, ela muda todos os dias, né? As leis trabalhistas, elas são muito complexas, muito cheias de detalhes, então assim, por uma não formalização de alguma coisa, um cálculo errado às vezes de centavos, você vira réu numa ação trabalhista e você tem que indenizar, sabe, às vezes, né, enfim.
Então, é muito complexo. Então, às vezes mesmo tem coisa que eu sei já de cor, eu falo, eu vou olhar de novo se é isso mesmo. Porque muda todo o tempo. E de 2017 para cá, quando a gente teve uma reforma trabalhista, né, exatamente em novembro de 2017, mudou muita coisa. E tem muita coisa que é normal do nosso dia a dia, a gente está sempre fazendo, e tem coisa que a gente nunca precisou fazer na prática. Então, a gente deu uma estudada ali, ver como funcionava, mas na prática nunca fez. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre vendo, né, o que mudou aqui, essas medidas provisórias aí que saíram agora com a pandemia, que foi uma diferente da outra e cada uma regra diferente. Então, é importante estar sempre se atualizando, né, para você poder, sim, oferecer o melhor para o seu cliente, sempre a melhor opção, né, a orientação correta. Então, não é, como eu te falei, a gente não consegue saber tudo sempre, né, mas a gente tem que ter a competência para ir atrás, para ir buscar, para poder passar o melhor para vocês sempre. Uau! É importante falar também, Ari, tem muitas pessoas que abrem a empresa, né? Quando eu falei lá atrás que o contador ele vai segurar na sua mão até o último dia ali, seja o que deu start com você ou um outro que você preferiu, no meio do caminho não teve uma boa experiência com aquele, procurou um outro profissional, já por conta disso. Abrir a empresa não é só abrir a empresa e agora não, eu não preciso mais do contador e aí eu vou ficar ali, né? Não na ilegalidade, porque eu já tenho toda a documentação que eu preciso. Tem obrigações mensais a ser feita e cada obrigação dessa, se não feita, tem multa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu abri um CNPJ lá, inclusive o MEI, tá? Tem obrigações do MEI também. Eu abri lá um CNPJ, eu sou PJ, mas não tem ninguém acompanhando. As famosas obrigações acessórias, né? Exatamente. Que vocês nem sabem que existe muitas vezes. Algumas declarações que a gente precisa enviar e vocês nem sabem. Aí às vezes a gente, Aline, eu preciso... Uma pessoa me pediu um comprovante de entrega de RAIS, eu não sei o que é isso. Eu falei, pode deixar que eu sei, tô te mandando aí. Às vezes a pessoa nem sabe. Então não é só a folha de pagamento, não é só o contrato da constituição da empresa. Tem coisas, né, para se manter uma empresa que são feitas e que a gente faz, porque faz parte do nosso trabalho, e às vezes vocês nem sabem o que é, assim, né? Não é que não sabe, não tem a consciência da necessidade de fazer. Aquela coisa, eu abri a empresa, mas eu não estou faturando, não estou trabalhando. Então eu não preciso ir lá no contador, não preciso falar nada. Não, tá errado. Tem que ir e ele tem que te acompanhar, né? Não estou faturando, não quer dizer que não tem obrigações mensais. As obrigações mensais, elas estão sendo feitas. A empresa parada sem movimento, a gente tem que informar essa não movimentação dela. A gente tem que declarar, tem uma declaração que a gente envia, né, uma informação que a gente envia para o governo que está ali sempre atualizando o governo de que aquela empresa ela está sem movimento. Ela existe, mas ela está sem movimento. Então o pessoal acha assim, não tenho funcionário registrado, não estou trabalhando, não estou faturando, não precisa fazer nada. A gente precisa informar que não está sendo feito nada, entendeu? Não é uma, né? Tem obrigações mensais na parte contábil, na parte fiscal, na parte do departamento pessoal também. Então, não é uma declaração só, vou lá, vou falar para ele lá, faz essa declaração. Não, isso daí tem multa, que amanhã ou depois pode mexer muito no bolso desse empreendedor. Estamos falando de multas que pode chegar a R$500 mês. Né? Uau! A omissão da declaração do que você precisa declarar, o governo te penaliza por isso se você não fizer. Outra obrigação que nós estamos agora, no período, é o imposto de renda pessoa física, né? Que muitas pessoas, tipo, o que é a declaração de imposto de renda? Eu declarar quanto que eu ganhei durante o ano, né? Por eu ter um CNPJ, o meu CPF vinculado a um CNPJ, seja MEI, seja lá qual for a modalidade da empresa, eu preciso fazer o imposto de renda pessoa física. Então, é muita atenção, a gente tem sempre que ter um profissional do nosso lado para poder nos comunicar o que de fato a gente precisa ser feito. São muitos detalhes, né? Muitos detalhes. E aí cabe ao profissional capacitado ali para nos orientar, né? Para nos mostrar tudo isso e seguir, né? Eu sempre falo, você tem a opção de escolher se você quer fazer ou não, mas a minha obrigação é te orientar. Não vou te obrigar a fazer. Se você não quiser, tá tudo certo. Mas a minha obrigação como profissional é te orientar. Né?
É isso. É por isso que eu escolhi vocês. Gente, que papo gostoso aqui com eles. Olha, tá vendo? Acho que a gente conseguiu aí, né, sanar muitas dúvidas. Eu ficaria aqui mais um tempão, porque eu tenho mais um monte de coisa. Mas aí a Aline, como eles já me assessoram, aí eu mando e eles acabam me retornando. Mas que bom estar aqui com vocês, viu? Muito bom. Obrigado pelo convite, obrigado pelos esclarecimentos. Tenho certeza que tira aí várias pulgas da cabeça de várias pessoas, né, que estão nos assistindo. E obrigado por me ajudar a gerir a minha empresa. Nós que agradecemos. Muito obrigada, viu? A confiança, né, o convite para estar aqui hoje, o espaço, a disponibilidade, tudo é muito importante para a gente. Nosso trabalho a gente leva muito a sério e né, ter esse espaço para poder falar, nem que seja por pouco tempo, ajudar alguém, né, é muito bom, é muito importante. Verdade. Lins Assessoria, viu, gente? Lins Assessoria. Quem me pergunta, eu já falo. São eles que me auxiliam, procurem por eles, eu indico. Não que eu não indique outras pessoas, mas é que eu não conheço. Então, a Aline e o Fabrício são as pessoas que hoje são os meus assessores contábeis, departamento pessoal da minha empresa é com eles. Então, é com eles que eu tenho contato e são eles que eu indico. Obrigada por mais um sábado aqui comigo. Como é bom ter você aqui comigo. Todo sábado às 18 horas, tá? Pelo YouTube, no canal da TV Barueri.live. Espero vocês no próximo sábado. Próximo sábado estarei rodeada de mulheres lindas. Aí no decorrer da semana eu vou dando vários spoilers, como será o programa do próximo sábado. Mas a cada programa é exatamente isso que eu quero trazer para vocês. Os desafios, as dificuldades, aquilo que você precisa para empreender, para abrir o seu negócio, as dúvidas que são muitas e que surgem a cada dia. Eu estou aqui para te ajudar, para te auxiliar, e aquilo que eu precisar dos profissionais, pode deixar que eu trarei os melhores para vocês. Um beijo no coração de todos, até sábado que vem e muito obrigado pela sua companhia.